Louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, nosso pastor, nosso mestre, nosso mentor espiritual. Glória a Deus, amém? A gente quer fazer mais uma oração, mas antes de reconhecer que onde nós estamos, o maravilhoso Espírito Santo, e onde o Espírito Santo está, e onde Jesus está, se Deus é por nós, quem? Olha, imagina, uns confiam em carros, mas nós, do maior nome, que é o nome do Senhor, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, nós queremos louvar a Deus, Senhor, nós queremos a Tua presença, em nome de Jesus, amém? Vamos sentar, em nome do Senhor Jesus. Queria agradecer a Deus pela vida, mais uma vez, do nosso reverendo, agradecer a Deus pela vida da pastora Cristina, e por cada irmão que está aqui conosco, e os irmãos que estão em casa, os pastores que estão aqui, está o pastor Alex, o pastor Evandro, mas também tem pastores lá, do outro lado, nos assistindo, tem vários pastores nossos ligados. Então, a gente queria louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui, que estão lá, e que Deus possa nos ajudar, amém? Bom, nós chegamos à 8ª edição desse curso, então eu creio que Deus tem abençoado e tem nos levado a cada dia se aprofundar um pouco mais na igreja de Atos, e o reverendo começou falando aqui uma palavra forte, ele disse sobre o outro evangelho. Então nós estamos convivendo com outros, e existem vários por aí ao redor, e aí como saber o verdadeiro? Então nós temos que ir para as Escrituras, nós temos que olhar para o modelo que é a Bíblia. Então é a Bíblia, e o livro de Atos traz esse modelo da igreja que agrada a Deus, modelo do crente que agrada a Deus, qual o estilo de vida, qual é a vivência cristã, isso está na Escritura, está ali no livro de Atos. E o nosso reverendo, que é o nosso pastor, nosso reverendo, que é o nosso mestre, ele tem nos levado a mergulhar na Bíblia, a mergulhar e se identificar, e saber que, para termos as grandes manifestações divinas que aqueles homens tiveram, nesse tempo de hoje, precisamos fazer aquilo que eles fizeram, amém? Bom, quando a gente fala da igreja primitiva, a gente já relembrando algumas circunstâncias com vocês, nós sabemos que o Lucas foi quem escreveu esse livro tão especial, e Lucas era um médico amado, ele escreveu um volume com 2 tratados, o primeiro tratado é o Evangelho de Lucas, escreveu ambos os tratados para o jovem, o Teófilo, alto oficial romano, alguns dizem, o nome Teófilo significa amado de Deus, quer dizer, então escreve para este homem. O Evangelho de Lucas é lindo porque ele queria ter certeza que aquilo que Teófilo estava inteirado, se era realmente o que ele precisava saber para um convertido, para um nascido de novo. Então ele começa a fazer uma acurada investigação, ele vai, imagina, nas sinagogas, imagina ouvindo Paulo, ouvindo um outro ali com a mente de historiador, então ele vai criando todo um amparato sobre a vida de Jesus. Por isso que quando ele começa lá em Atos, você pode começar a abrir, sobre Atos 1, lá em Atos 1, glória a Deus, ele de cara fala uma palavra que a gente vai entender depois, fiz o primeiro tratado. Então quando ele fala fiz o primeiro tratado, ele está lembrando de quê? Do Evangelho. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, ele fez um tratado para Teófilo, mostrando, olha, tudo sobre a vida de Jesus. Repara que no Evangelho de Lucas, Lucas tem um cuidado muito especial de trazer informações valiosas que outros evangelistas não trouxeram. Então, ele fez um estudo acurado, pesquisa profunda, a fim de que o Teófilo não seja enganado. Não seja enganado por quê? Pelos outros, por errôneas concepções. Amém? E ele então vai agora fazer um segundo tratado. Esse segundo tratado é o segundo volume, né? É o livro de Atos. Já agora, aí no versículo 2 diz assim, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Então, ele agora começa a mostrar para Teófilo que você já sabe
Teófilo, o que você precisa saber sobre Cristo. Agora, eu preciso que você seja inteirado de como os cristãos vivem. Qual é a vivência de um crente sadio, de um crente que passa pelas pegadas de um Messias, as pegadas de Jesus. A igreja primitiva, ela seguia isso. Então, vamos louvar Deus pela vida do nosso reverendo. Então, Teófilo, o nosso Lucas está preocupado com isso e vai trazer isso no livro de Atos. Muito bem. Agora, é interessante que o livro de Atos, ele corresponde a esses 30 anos da história da igreja. A vivência, a manifestação do Espírito Santo com dons na vida dos crentes, na vida dos apóstolos, para que o evangelho avançasse. Nós temos visto isso ao longo do tempo. A manifestação da fé. Nós vemos como a igreja primitiva, ela era uma igreja de muita fé. Então Lucas teve um cuidado de mostrar ações sobrenaturais da fé daqueles homens, aquelas mulheres. Nós vemos também que esses 30 anos, ele tentou trazer todo um contexto social, político daquela época, mostrando que a igreja, ela não estava escondida dentro de uma caverna, dentro de um buraco. A igreja estava inserida numa sociedade, ela estava dentro de contexto, tanto que ele faz questão de falar de províncias, de cônsules, de carcereiros, de leis romanas. Quer dizer, ele quer mostrar isso para os crentes, que a igreja não estava escondida, pelo contrário, ela estava lá mostrando a cara, ela estava lá evangelizando no meio da sociedade, e a gente tem falado sobre isso. Mostrou também nesses 30 anos, o Lucas, que a igreja tem um compromisso. Ela começou em Jerusalém como ordem, 1:8, nós vamos ler sobre isso, mas ela tinha que ir até os confins da terra, e confim naquele período, era onde o Império Romano abriu estradas para governos. Então, Paulo chega a dizer aos romanos que não havia um lugar que Cristo não fosse pregado, que ele não foi. Ele não queria pregar sobre ministério alheio, né? Ele queria pregar onde Cristo não foi pregado. Então, isso é muito importante a gente saber, porque mostra a força da igreja. Enquanto a promessa da segunda vinda sobre eles era tão forte, que eles acreditavam que Jesus ia voltar para a época deles. Então, precisava evangelizar o mundo da época. Só que a gente sabe que a promessa da segunda vinda, assim como a primeira estava condicionada a profecias, e havia mais de 300 profecias para a sua primeira vinda, a segunda vinda também estava condicionada, está a profecias. Então nós estamos hoje, essa pandemia do qual o mundo está experimentando, é um dos sinais da vinda de Jesus, e nós estamos aqui nesse tempo agora, amém? Nós falamos essas edições do Atos todas, que o Espírito Santo governa todas as ações do livro. A gente vê que o Espírito Santo está em tudo. Tudo. Haja vista, nós já dissemos aqui a vocês que já foi dito que esse livro deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque vemos como a ação do Espírito Santo, né, irmãos, é tremendo no livro de Atos. Atos 1:8 é o cumprimento de algo que Deus vai fazer na vida deles, que diz assim: mas recebereis virtude do Espírito Santo, a que há de descer sobre vós para ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins. Isso é uma promessa que eles estavam firmados e fincados nisso. Eles creram nesse poder, e tanto que foram a Jerusalém e lá ficaram orando durante 10 dias. O Espírito Santo desce sobre os crentes. O Espírito Santo vai de maneira muito especial no capítulo 2, mostramos essa descida do Espírito Santo com as manifestações milagrosas. Começaram a falar em outras línguas que o Espírito Santo lhe concedia. Havia na cidade festa do Pentecoste, mais de 2, 3 mil pessoas, milhões de pessoas de Jerusalém, e ouviram falar nas grandezas de Deus. E é legal que, nessa época, a diáspora, judeus espalhados, que se espalharam durante esses percursos desde do exílio da Babilônia. Os judeus, quando saíram da Babilônia, muitos se espalharam pelo mundo, e agora existiam festas e peregrinações, que o judeu, aonde estivesse, tinha que peregrinar até Jerusalém. E agora a Pentecoste é uma festa de peregrinação.
E aí, quando está ali a descida do Espírito Santo, e os apóstolos cheios agora, e começam a falar em outras línguas, esses judeus espalhados nessa diáspora, pelo mundo inteiro, estão reunidos em Jerusalém, muitos deles, e o que acontece? Ouvem falar nas grandezas de Deus na sua própria língua do país, lá onde eles estavam. Isso foi uma graça do Espírito Santo. Isso levou a igreja a um crescimento muito grande, de tal maneira que quando nós vamos ler o capítulo 13, de Atos, nós estamos falando de uma cidade da Síria, uma das maiores cidades da Síria, que o Império Romano tinha como governo, que era Antioquia. E quando chegamos a ler a cidade da Síria, Antioquia, nós já vemos lá doutores, mestres, profetas. E como que isso chegou aí? Isso chegou através daquele poder do Pentecoste lá. Os crentes começaram a evangelizar, começaram a pregar, e isso chegou até Antioquia da Síria. Paulo, quando chega aos romanos, não foi Paulo que foi lá fundar aquela igreja, a igreja já existia. Por quê? Porque também tinham pessoas, judeus romanos naquela época lá, e tinham romanos lá, cidadãos romanos, que depois creram e levaram o evangelho para Roma. Então, nós vamos ver que os crentes, no livro de Atos, você vai ver eles evangelizando, a igreja movimentando a partir do Pentecoste. Você não vê agora os cristãos, dentro do livro de Atos, eles deixando a obra missionária para o apóstolo fazer. Não, isso aí é coisa de Pedro, isso é coisa de Paulo, isso é coisa de Tiago, isso é coisa de João. Não, isso é a nossa coisa, isso é o nosso dever. Ao ponto que o apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, diz que a evangelização pesa como obrigação, devemos fazer isso como igreja, salvos, remidos. E aí a igreja hoje, odierna, ela deve então pregar esse evangelho. Uma das faltas maiores da igreja hoje são os crentes que não evangelizam, são os crentes que não pregam nada, são os crentes que convivem com as pessoas, mas nem abrir a boca, nem falar, não fala. Mas aí Deus, através do nosso reverendo, que é o nosso mestre, é o nosso ensinador, Ele está nos levando a abrir nossos olhos e mostrar que se eu quero saber qual o modelo de um cristão verdadeiro, é como esses crentes aqui fizeram. Então eles são o modelo e nós temos que imitar. E aí você vê o avanço de uma igreja que não tinha internet, imagina, não tinha internet, porque hoje as pessoas acham que a internet é tudo na vida. Acham que tudo é o automóvel, tudo é a tecnologia, mas eles não tinham nada disso. Eles não tinham nada disso, mas avançaram. Historiadores dizem, que estudam muito o livro de Atos, dizem que em 50 anos da era apostólica, o mundo da época já havia sido alcançado. Sabe por quê? Porque eles levaram a sério as palavras de Jesus e o ensinamento dos apóstolos. Precisamos pregar, precisamos anunciar o evangelho. Então, quer dizer, isso deve ser algo muito forte em nós. Uma vez que os crentes fazem bem a sua missão, agora o Espírito Santo tem liberdade de querer direcionar o evangelho para certos países, para certos lugares. Daí as viagens missionárias. Aí Deus vai chamar especificamente alguns homens, como chamou o apóstolo São Paulo. Aí Paulo vai empreender missões. O livro de Atos, 70% do livro é separado para narrativas das missões. O que aconteceu nessas igrejas, que Paulo foi entrando nas cidades, desbravando aquelas terras e foi ganhando muitas almas, e ali aquelas ovelhas começavam a reproduzir, e você percebe que o ensinamento do apóstolo sobre a cidade do qual ele ia fundando, era o mesmo que ele recebeu dos apóstolos, recebeu do Barnabé, recebeu de outros que era quando ele era novinho na fé, e recebeu do próprio Senhor Jesus sobre ele, porque o Paulo viu Jesus não só na estrada de Damasco, outras aparições sobre ele, e ele agora ensinava as ovelhas, porque ele não ia estar lá mais. Você imagina, ele passa na Macedônia, mas ele sai, e as ovelhas lá da Macedônia não vão evangelizar? Pelo contrário, vão pregar, vão evangelizar. Haja vista que quando você começa a ler a carta aos Tessalonicenses, ele começa a ressaltar a abnegação, a forma deles de trabalho, sabe, a forma de pregação do evangelho. Vocês têm pregado o evangelho, por quê? Porque receberam isso do homem de Deus, foram bem doutrinados e ensinados, e agora reproduzem isso. Então a grande falha da igreja hoje é não reproduzir aquilo que aprendemos de Cristo, através dos nossos pastores, do nosso reverendo. E você vê que a igreja que mais vai se parecer com a igreja primitiva, uma das características é essa: eu sou uma igreja que evangelizo, eu sou uma igreja que leva o evangelho. Então nós vemos as missões dos crentes evangelizando. Isso é tão certo que lá em Atos 8:4,
Abra, por favor, Atos 8. Atos 8, capítulo... Atos 8, versículo. Vamos ler o versículo primeiro, diz assim, ó. E também Saulo, consentindo na morte dele, fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. E Filipe, descendo à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Quer dizer, os que iam sendo dispersos faziam o quê? Iam pregando a palavra. Quer dizer, é muito gostoso quando você vê a vida desses discípulos trabalhando, evangelizando, uma vida cheia do Espírito Santo. E Lucas, lá no capítulo 10, no versículo 38, ele vai trazer o modelo de uma vida cheia do Espírito Santo. E ele vai trazer o Senhor Jesus, a dependência do próprio Cristo de ser cheio do Espírito Santo. Ele diz aqui, ó, como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, a qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, quando ele traz ali o Evangelho, você começa a perceber como Lucas dá a atenção às expressões do Espírito Santo. Daí a necessidade hoje de você buscar o Espírito Santo, de crentes que têm o compromisso de querer ser batizado com o Espírito Santo, de querer receber esse renovo, essa restauração, esse poder sobrenatural, esse equipamento maior para nós, para poder fazer a obra de Deus. E você vê que Lucas dá atenção, ele mostra o Espírito Santo com Jesus em vários momentos, na tentação, nos milagres, na expiação, no momento da cruz, no batismo, no nascimento, e não será diferente na igreja. Então ele vai mostrar o Espírito Santo na igreja agora, porque ele que em Jesus estava operando, fazendo, agora está na igreja. Por quê? Glória a Deus. Você quer falar? Amém, Senhor. Agora na igreja. E na igreja ele quer mostrar que tudo aquilo que vamos fazer em nome de Jesus é no poder do Espírito Santo. Então nós vamos com essa força, com essa garra, por causa do poder do Espírito Santo que está sobre a igreja, que está sobre nós. Daí os crentes, assim como tem que evangelizar, pregar, ao mesmo passo ele tem que buscar ser cheio, ele tem que estar nas reuniões de oração, ele tem que na sua casa buscar, quer dizer, ter um ânimo, um apetite para orar, para buscar a Deus e também ser cheio do Espírito Santo. Isso ocasionou, irmãos, essa igreja primitiva ocasionou um avanço de maneira tremenda, porque eles conseguiram chegar em 39 cidades de 30 diferentes países. Então, o que faz isso? É uma obra humana? Não, é o Espírito Santo nesses corações. O evangelho começa em Jerusalém, que é a cidade, que é ali a mãe, a igreja mãe, onde nasce. A igreja não nasceu em Roma, como nós aprendemos quando éramos católicos, ou a gente nas missas, ou nos escritos dos jornais católicos, dizendo que a igreja nasceu em Roma. Não, a igreja nasceu em Jerusalém. Jerusalém foi o nascimento da igreja, no dia de Pentecoste, amém? Assim como a capital de Israel não é outra cidade senão Jerusalém, a capital espiritual, física, tudo partiu de Jerusalém, tanto que os cartógrafos antigos, quando iam fazer o mapa do mundo antigo e firmavam o ponto de Israel, colocavam Jerusalém no centro. Então Jerusalém era o centro de tudo, amém? E aí você vê que a ordem é Jerusalém. Em Jerusalém, vamos, assim como lá no reino de Israel, quando foram divididos, 2 tribos foram para o reino do sul, e 10 tribos para o reino do norte, então vão para a Judéia. O evangelho tem que chegar na capital do reino do sul, e foi para a Judéia. Só que o evangelho também tem que ser pregado na capital do reino do norte, foram para Samaria. Então, nós vemos o cuidado desse Deus agora, de levar o evangelho para todo o mundo a partir
dos judeus, e depois vai chegar isso aos gentios, vai essa porta abrir aos gentios, e aí nós vamos ver como Deus faz isso, e Deus é maravilhoso. Por quê? Porque para a obra de Deus, irmãos, Deus faz cada coisa, que às vezes você fica assim, temos até que crer mais, porque eu li para vocês que Paulo estava assolando a igreja, mas aquele homem que estava assolando, que estava arrastando homens e mulheres e matando, se transformará num homem de Deus que vai levar o evangelho. Por isso que hoje nós temos que crer que, imagina, nós temos como crente a oportunidade de pregar o evangelho para pessoas, subversiva que seja, e aquela pessoa pode ser um pastor no futuro, aquela pessoa pode ser um pregador no futuro, só olhar para nós. Quem éramos nós antes? Cada um veio de uma vida, mas alguém pregou para nós. Agora nós não podemos deixar de pregar para as pessoas. Nós não podemos deixar de anunciar, amém? Essa igreja primitiva é uma igreja com muitas marcas, e que essas marcas devem ser colocadas no nosso dia a dia, e a gente ter com ela, ter com a igreja, muitos aprendizados. A partir do capítulo 2 de Atos, nós vamos ver o sucesso dessa igreja, porque você percebe que é uma igreja constante no ensino. Eles tinham um estilo de vida que levou eles ao que Jesus queria. Atos 2, a partir do versículo 40, porque você vem de uma caminhada de Atos, onde você já viu que o Espírito Santo desceu sobre eles. O Pedro que negara, que se escondera, agora é um homem que está disposto, você vê, cheio do Espírito Santo, está disposto a morrer, está disposto a dar a vida, e ele, cheio do Espírito Santo, prega a palavra, explicando o que estava acontecendo com eles. Aquilo ali que estava acontecendo era um cumprimento de profecia a partir do Antigo Testamento que Deus falou pela boca de Joel. E ele agora vai para explicar isso, e essa pregação chega no Cristo, e chega lá em Jesus, porque o reverendo tem nos ensinado, nós pastores, que uma pregação que não chega em Cristo, está faltando alguma coisa. Nós temos que toda pregação chegar em Jesus, e o reverendo reflete o sentimento dos apóstolos, porque você imagina, Pedro começa com Joel, mas ele mostra que isso é propício por causa de Jesus. Sim, senhor. É verdade, o nosso reverendo tem nos ensinado que qualquer pregação, se você não coloca Jesus Cristo como o ápice de tudo, e o reverendo tem falado conosco o seguinte, que você vai ler a Bíblia é um livro que foi exaltado e exalta a Cristo, a vinda de Cristo. Você pega o Antigo Testamento, Cristo está nas páginas do Antigo Testamento. Você pega o Novo Testamento, Cristo está no Novo Testamento. Então nós pregadores de hoje, temos que, qualquer pregação que formos fazer, Jesus tem que ser o centro da nossa pregação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele que cura, Ele que salva, Ele que opera. É Ele, sim senhor, é Ele tudo, amém? E aí o apóstolo São Pedro vai falar de Joel, mas ele quer chegar no Cristo. A gente vê também isso muito no apóstolo São Paulo, né? Ele vem aqui pegando, vai falar sobre a lei, vai falar sobre Moisés, mas ele vai chegar na superioridade de Jesus. Jesus é superior a tudo, Jesus é superior a todos, amém? E isso a gente vê no livro de Atos. Glória a Deus. Então essa pregação do apóstolo, e aí as pessoas perguntam, né? Olha, o que devemos fazer? Ele então fala do arrependimento, eles se arrependem, se convertem, se batizam, 3.000 pessoas aderem, e aí o estilo de vida é outro. Você agora nasceu de novo, aquela vida você esqueceu, a vida passada, você agora foi transportado das trevas e está na luz. Então você agora, nós hoje, nós não estamos mais com aquela mentalidade mundana, aquela maligna do passado, agora você tem a mente de Cristo. O reverendo ontem começou aqui uma aula, lembrando de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, onde diz que nós temos a mente de Cristo. Então, a vida que eu vou viver agora na carne, a vida que eu vivo agora como cristão, vivo na fé do Filho de Deus, e vivo por quê? Porque Ele morreu por mim. Então agora eu vivo para Ele. Então isso era a doutrina apostólica. Aí a igreja nessas passadas, no capítulo 2, versículo 40, versículo 41, diz assim, de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais fazia pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Eu já venho falando sobre a perseverança.
A perseverança da igreja primitiva não era uma igreja que começava algo e terminava. Eu começo uma campanha, não termino. Eu começo um curso, não termino. Não, era uma igreja que perseverava. Agora ela perseverava, a palavra perseverar é insistir. Ela insistia em aprender. Ela insistia nas orações. Ela não começava uma coisa e parava, orava, estou cansado. Não, insistia. Era uma igreja unida. Quer dizer, aquilo que Deus entregou aos apóstolos era compromisso da igreja primitiva. Então eles estão juntos nessa unidade desses homens. Como hoje, aquilo que Deus entregou ao nosso reverendo, eu não posso estar de maneira nenhuma desapercebido, eu tenho que estar junto, porque tudo que Deus traz desse altar é uma revelação para o bem-estar da ovelha, para o nosso bem-estar. E outra coisa, que Deus tem entregado a este ministério, abençoa não só a sua vida espiritual, mas para você ser um cidadão de bem, uma pessoa que vai ser inserida numa sociedade, com a mente mais aberta. Olha para nós, você imagina, na maioria, nós estamos na Baixada Fluminense, a mentalidade da Baixada Fluminense era a mentalidade que nós tínhamos, de pequenez, de não poder nada, de não ir para frente nunca, e aceitar aquilo como modo de sobrevivência. Mas quando você veio para este altar, para este ministério, a primeira palavra que a gente ouve desse altar é que você é capaz em Cristo, e que em Cristo tudo se transforma na nossa vida. Olha para a gente, só olhar para nós, você vê, eu vim da reta, eu vim ali da reta. A gente, quando vem de uma comunidade, a nossa visão não vai além daquilo, não. Mas quando a gente vem para a igreja do Gramacho, a nossa visão é o reino. É o reino de Deus. Amém? E aí aqui a gente aprende. É fórum da juventude, tá ali, ó, CPM, como ser um casal bem-sucedido. É você ser preparado para ser homem de Deus. Homem de Deus, para depois entrar no ministério. E tem o exército de Deus. Que oportunidade especial, maravilhosa. Amém? Então, é visão. Então, visão precisa de unidade das ovelhas, de acreditar, de confiar. Agora, também de cooperação. Quer dizer, o reverendo, esse grande homem que Deus levantou, precisa de cooperação. Precisa de você, de nós, das ovelhas, em suma, cooperar com os projetos, cooperar com aquilo que Deus tem entregado. Vamos chegar, é verdade, sim senhor, vamos chegar nisso aí mesmo, e cooperar, e obediência, cooperar no financeiro, a obediência, e esse ponto que eu botei aqui para a gente falar hoje, é a marca da cooperação financeira. E aí eu queria abrir com vocês em Atos 5, e nós vamos fazer algumas leituras, porque a gente tem falado sempre da perseverança, da unidade, da cooperação, da obediência, e a gente agora queria falar dessa marca financeira que a igreja primitiva tinha junto com os apóstolos, com os líderes, atendendo necessidades da obra. E aí no capítulo 5, a gente já lê e relê, e aqui é uma coisa muito espiritual, que a gente deveria ter um temor, né, quando lê isso. Lá no capítulo 5 diz assim, ó, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e retendo parte do preço, sabendo também sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Ao 3, disse, então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder? Por que formaste esse desígnio no seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essa palavra, caiu morto, e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis que a porta aos pés sepultaram teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E então os jovens vieram, acharam-na morta e sepultaram junto ao seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e todos que ouviram essas coisas. Imagina, o apóstolo imagina o culto, o apóstolo está num culto, e aí o irmão convertido, Ananias, havia feito voto de dar a Deus. Ele ia dar a propriedade, o valor, e ele quis fazer isso.
Pedro diz assim, mas ela não era sua? Você não quis fazer isso? Quer dizer, ele foi e pegou, quando olhou o montante, às vezes acontece isso hoje, vende uma casa e fala assim, não, eu não vou dar isso tudo de dízimo não, vou dar uma oferta. Não, isso é muita coisa, eu vou ficar sem. Ananias fez isso. Ananias pegou, irmãos, quando viu o montante, falou, vou dar só parte. Vou dar só uma parte. E interessante que Pedro falou assim, rapaz, você mentiu ao Espírito Santo. Olha que pecado você cometeu. Mentiu para Deus. Isso aqui traz para nós, irmãos, que a igreja primitiva era uma igreja de contribuições. A igreja primitiva é vender propriedade, vender fazenda, socorrer as igrejas. Isso era comum na igreja primitiva. Era comum. Atos 2:42, se a gente continuasse lendo, lemos o 41, nós do 42 nós já vimos ali, vendiam propriedades. Atos 4:32, ele fala mais, ele diz aqui, no Atos 4, deixa eu ver, e os apóstolos com grande poder, havia em ter necessidade. Aqui, o 33 diz assim, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição, da ressurreição do Senhor Jesus, que havia abundante sobre ele. Não havia entre eles necessidade alguma, porque todos que possuíam herdade ou coisa, vendendo-a, traziam o preço do que era vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Olha aqui, usa para a obra, porque a igreja precisa. Então, meus amados irmãos, uma das marcas da igreja primitiva é a contribuição. Então você não pode, e outra coisa, quando a gente fala do dízimo, o dízimo é um mandamento. Eu não estou fazendo nada mais. Não, eu já dou meu dízimo, não dou minha oferta. Não, dízimo é um mandamento, é uma obrigação do crente. Ele ordena, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai ministro se eu não abrir uma janela do céu, que dela vos advenha maior abastança. Então ele diz que você deve trazer, é um imperativo dentro do mandamento. Agora é um mandamento como promessa, dentre outros. Ele promete repreender, ele promete abençoar, só que nós não damos porque vamos para ser abençoados, damos porque ele mandou, damos porque é ordem em primeiro lugar, e segundo, é porque vamos ver esse dinheiro sendo empenhado no reino, salvando novas vidas, levando o evangelho a novos lugares, amém? Isso é a primeira coisa que nós temos que ver. Outra coisa importante, é que quando você vê, às vezes a gente encontra alguns falastrões falando contra o dízimo, mas no Novo Testamento, Jesus mesmo disse que era para continuar dando dízimo. Se Jesus não desse o dízimo, irmãos, isso seria um prato feito, né, pastor Evandro, para os fariseus, porque os fariseus em tudo procuravam pegar Jesus. Você imagina se Jesus fosse contra o dízimo? Não, mas ele cumpriu toda a lei, porque o dízimo é gostoso, porque ele é antes da lei, o dízimo entrou na lei, e o dízimo é depois da lei, o dízimo é de Deus. E ele diz, eu quero 10%, eu quero 10%. Tem pessoas que fazem voto de tanto amor e graça que Deus fez por ele, que não dá nem 10%, dá 20%, dá 30%. Tem várias pessoas que fazem isso. Por quê? Porque sabe que isso agrada a Deus e Deus abençoa essas pessoas. Aí agora, quando você chega na igreja primitiva, nós vemos alguns desafios. Primeiro, nós temos desafios de... A caminhada missionária não era barata. Essas narrativas missionárias, seja de barco, navios, né, seja a pé, não eram baratas, eram financiadas. O Pedro, quando foi a Samaria, o próprio Paulo, vocês vão ver que isso tudo tinha custos. Então, a igreja, o apóstolo São Paulo, em uma ou outra carta, vai fazer menção de coletas. Quer ver? Vamos começar abrindo, quando a gente fala de menção de coleta. Eu queria primeiro abrir em Filipenses. Filipenses 4. Quem achou? Amém? Achou ou não? 15, diz assim, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também de uma ou outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que eu procure dádiva, mas procuro o fruto que aumente a vossa... Olha, conta, mas bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou, depois de ter recebido de Epafrodito
o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, sacrifício aprazível a Deus. Ou seja, os crentes da igreja de Filipos, eles agora vão sustentar o apóstolo. Ele diz, ó, quando eu parti da Macedônia, quando eu saí da Macedônia, ninguém comunicou comigo, ninguém foi, me supriu, ninguém me deu donativo, oferta, dinheiro, ninguém contribuiu para essa partida, ninguém se preocupou em me suprir, para eu poder pagar um navio, comprar comida. Ninguém fez isso, a não ser vocês, ó filipenses. Então você mostra ali a contribuição dentro da igreja primitiva ativa. Então nós hoje não podemos passar nariz assim em pé e começar um desafio, não vou participar não. Irmãos, ele diz aqui, ó, não é que eu cobro, não é que eu queira donativos, né? Ele diz aqui, ó, não que procure dádiva, mas eu procuro o fruto que vai aumentar a sua conta. O fruto que vai aumentar o quê? A sua conta. Ou seja, quem é abençoado muito mais na contribuição, sabe quem é? Somos nós. Nós somos abençoados. O dízimo é um mandamento, é de Deus, eu não toco. Não toco. Uma vez a gente conversando com um rapaz, e ele saiu da igreja porque ele não concordou com os desafios, lá na Zona Sul. Ele disse que a gente fazia muitos desafios. Aí eu falei para ele, olha, mas a Bíblia, eu abri a Bíblia e mostrei para ele todas essas passagens. Aí eu falei para ele assim, engraçado, você está sentado numa cadeira boa, igual vocês estão aqui agora, acolchoadas. Você acha que isso foi barato? Então, se eu não concordo com o dízimo, você deveria ficar em pé no culto. Não deveria sentar. Aí ele olhou para mim assim. Eu falei, o ar não está bom? E olha que a gente é guerreiro, a gente vem lá de trás. A gente veio do galpão, a gente tá com o nosso reverendo em todos os momentos, né? Estávamos aqui felizes e contentes com o ventilador, o Espírito Santo. Ou não é? Agora, chegou o momento do ar, não está gostoso? Aí lá eu falei para o rapaz assim, eu acho que você deveria assistir o culto lá do hall. Porque se você não concorda com o dízimo, quem paga isso aí é o dízimo. São as ofertas. Então você não tem direito, já que você não concorda, de ficar aqui usufruindo do que os dizimistas estão fazendo. Aí ele olhava para mim assim, sabe, com a cara. Com a cara. Aí eu falei assim, outra coisa. Está vendo esse espaço aqui? Você também não pode assistir culto aqui dentro. Tinha que assistir lá fora. Sabe por quê? Porque são dizimistas que sustentam essa casa. Para ter isso aqui, tem muitos dízimos e ofertas são envolvidas. E eu falei mais, vou te dizer mais uma coisa. Você deveria sair do planeta. Sabe por que você deveria sair do planeta? Porque esse planeta foi ofertado por Deus. Então, se você não concorda com o dízimo, você não concorda com as dádivas divinas. Não concorda. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, não concordo mesmo não. Tem que procurar uma igreja melhor. Eu falei, vai lá. Então, quer dizer, nós estamos de conformidade com a palavra. Amém? O nosso reverendo leva a gente a ler a Bíblia e desenvolver no dizimista a crença do mandamento, que é um mandamento, mas do ofertante, o desejo agora de participar, fazer ofertas sacrificiais. Irmãos, a gente sente falta de oferta de sacrifício. Nós precisamos pensar em que Deus pode levar você além. Deus pode levar você além. Amém? Eu creio nisso. Uma vez a gente estava conversando com um rapaz lá em Osasco, e a gente deu uma palavra, e ele falou, pastor, o que é uma oferta de sacrifício? Eu falei, aquilo que você nunca deu. Dê a Deus, e que Deus vai te dar. Amém? Agora, quando a gente fala pela fé, né, que Deus vai te dar, e a gente crê, mas eu creio que a gente também já recebeu. Porque você já recebeu algo muito maior do que pode receber de bênção física ou financeira. Você recebeu a salvação. Então, nenhum dinheiro pagaria isso. Amém? Então, assim, a marca da igreja primitiva, uma igreja que estavam pronto às necessidades da obra. E aí você viu aqui que Paulo dizendo, olha, eu quero fazer uma nota aqui dos filipenses, porque vocês, olha, contribuíram, me supriram nas viagens. Nós temos aqui vários projetos. Nós temos aqui vários projetos de Deus no coração do reverendo para o avanço da obra, para o avanço, mas muitas coisas precisa de recurso. Não é um anjo que vem aqui para assinar um cheque e
vai lá para pregar o evangelho no Porto Alegre, na Portugal. É o anjo que vem lá de cima? Não. São os dizimistas, os ofertantes. É isso que leva o evangelho. Glória a Deus. Então nós vemos isso, o apóstolo fazendo essa menção honrosa aqui aos crentes. Agora, 1 Coríntios, a gente chega lá na igreja, você vê, nós estamos aqui, região Macedônia, agora vamos para Acaia. 1 Coríntios, e vocês sabem, né, essas igrejas surgiram dentro do livro de Atos. Nós estamos, quando eu trago a igreja de Filipos, nós estamos em Atos. Quando eu trago a igreja de Coríntios, nós estamos em Atos. Amém? Então você vê aí, ó, 1 Coríntios 16. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 16. Glória a Deus. 16. Acharam? Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Galácia era uma região, não é uma igreja única. Então era as igrejas da região da Galácia. Olha aí. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Ou seja, para que não façam as coletas quando eu chegar. Ou seja, ele agora está mandando que as igrejas deveriam separar as contribuições no primeiro dia da semana, que era o domingo. Quer dizer, toda uma conversa financeira que tinha na igreja primitiva. Amém? E a mentalidade de dar a Deus abençoa até a tua vida, para você pensar melhor na tua vida financeira. Porque às vezes as pessoas são muito avarentas, percebe que a vida delas é uma vida mesquinha, é uma vida miserável, não sai daquilo. Mas quando você pensa em Deus e começa a doar, a dar a Deus, olha, tem uma irmã lá na Zona Sul, ela ganha R$2.000 e pouquinho assim, não ganha mais que isso. Mas ela tem um coração, sabe, sobrenatural de ofertar. Todo desafio que eu faço, ela sempre vai contribuir acima do que ela ganha de salário. Aí uma vez eu perguntei para ela, eu falei assim, irmã, já é o terceiro desafio que eu faço, 3 meses seguidos, você dá mais do que você recebe. Ela falou assim, é porque eu fui, pastor, muito perdoada por Deus. Eu fico pensando, eu ia morrer se não fosse essa igreja. Eu ia morrer. Então quando eu olho o Senhor fazendo desafio, a necessidade da obra, eu falei assim, não, eu vou pegar de um investimento que eu fiz tal, vou pegar junto, e depois Deus vai pôr no lugar. Aí ela falou uma frase que eu gosto, que eu falo sempre, ela fala assim, ó, e se eu dou, pastor, sempre Deus está me dando a mais, porque eu sempre tenho para ofertar. Mas é uma pessoa que dá além do que ela recebe. Experiência com Deus, gente. Temos que ter experiência, senão você fica com a mentalidade muito do pagar conta. Já viu o crente com a mentalidade do pagar conta? Não posso fazer isso porque eu tenho que pagar isso. Claro, você vai pagar, você é responsável, é óbvio. Só que você não pode, em detrimento disto, não ter experiência para você até aumentar as coisas na tua própria vida. Amém? O nosso reverendo tem nos ajudado muito com isso. Nós, pastores, temos uma mente financeira, uma mente de graça divina, e de mostrar que quando você dá para Deus, poxa, me imagina, primeiro eu estou honrando a Deus, eu estou possibilitando a obra de avançar, e Deus vai também cuidar de mim. Deus cuida mesmo. E Deus cuida mesmo. Tem uma senhora que já partiu para a glória, a irmã, o nome dela é Derli, ela com Covid, ela partiu para o Senhor. Ela é mãe de uma irmã nossa, nova convertida, deve ter 1 aninho lá na igreja, a Fátima Andrade. Ela morava na Zona Sul, agora mora em Bom Sucesso. E a mãe dela era da Igreja Universal. E ela partiu, tal, e a Fátima contando para a gente que quando a Fátima não era crente, os filhos eram crentes, aí foram criticar porque ela fazia ofertas altas, muito altas, para a Igreja Universal. E houve escândalos, tal, aí a mãe dela, a mãezinha dela sentada assim, né, ele chamou os filhos, o marido, e falou assim, ó, vou dizer um negócio para vocês, o dinheiro que eu dou é meu, e eu não dou para a igreja, eu dou para Deus, e só porque vocês estão fazendo isso, agora eu vou dar uma oferta dobrada que eu nunca dei. Aí eu uso sempre isso nas aulas. Por quê? Porque você está numa relação com Deus.
a igreja, que é a casa do tesouro, recebe sua oferta. Mas a tua relação não é com Deus? Então esse Deus foi que te curou, foi que te lavou, foi que te transformou, foi que mudou tua vida, tua mente. Então quando eu vou ofertar, eu não vou ofertar porque eu tenho que ter algo, ou vou ganhar algo em troca. Eu vou ofertar a Deus pela motivação da redenção. Eu vou ofertar a Deus pela motivação de que eu fui perdoado. E agora eu olho para uma igreja que, assim como fez isso comigo, tem a missão de fazer isso com outros, espalhado no mundo. Então, o meu compromisso é ofertar ao Senhor. O meu compromisso é dar a Deus. E Deus, Ele vai se... Sabe, lembra dos versículos no Antigo Testamento, quando o ofertante dava a oferta, a melhor oferta, subia como aroma suave. Amém? É quando você vem diante de Deus, e ali, você dá como aroma suave. Agora, no final do ano, Deus abençoou uma missionária parcial, e ela pegou aqui o envelope da oferta diamante, que era a oferta que ela pegou o ano passado, num valor de, acho que foi 5 mil. Mas ela tinha, antes do reverendo fazer o desafio, ela falou comigo assim: pastor, Deus colocou no meu coração que eu tenho que dobrar minha oferta diamante. Não tem oferta diamante mais do que o diamante, então tem que ir dobrando. Só que ela, uma situação financeira muito ruim. Trabalha com venda e não vendia nada. E aí Deus abençoou de uma maneira que primeiro criou o desejo, percebe? Primeiro vem o desejo, a vontade. Coração, eu vou chegar nele, o voluntário, disposto. Não é aquela pessoa que diz assim, é voluntário, dá quem quer, avarento. Não é isso não, dá quem não, é coração disposto, amém? Que está pronto, glória a Deus. E aí, gente, Deus abençoou essa missionária parcial, tanto, que aí, lá, ela trabalha lá na Barra, vou falar o nome dela não, e aí, ela, num dia antes, acho que foi um dia antes, do culto de final de ano, um dia antes, ou foi na mesma semana, uma venda sobrenatural. E aí a venda sobrenatural era o valor que ela tinha falado com Deus que ela queria dar, de comissão para ela. Que acho que o valor de 10 mil reais. Só que ela estava com um monte de dívidas, porque não vai recebendo, só recebe quando, para pagar. E ela chegou assim, ora por mim, pastor, porque eu vou fazer meu sacrifício. Olha só, e ela foi e ofertou aquilo que ela recebeu, e agora Deus abençoou ela. Você vê, ela não fez nem para poder ser abençoada depois, ela fez por quê? Porque a obra precisa de dinheiro, gente. A obra de Deus, vem pastor Evandro, pastor Alex, a obra precisa, o evangelho precisa avançar. A nossa igreja é uma Assembleia de Deus missionária, e as missões não faz. Como é que vocês acham que a missão é feita? A missão não é feita assim não, irmão, com cunho financeiro. Para enviar homens e mulheres, precisa de dinheiro. Agora, tem que ter aí embaixo, aí na sua casa, um coração disposto a fazer experiências com Deus. Um coração disposto a querer ofertar e você fazer isso por causa do Senhor. Agora, como é um mandamento, como promessa, Deus vai te abençoar depois. Amém? Deus vai te abençoar depois. E toda pessoa que faz isso, olha, meu irmão, pode ter certeza, Deus abençoa. Eu tenho certeza, a igreja primitiva vivia isso. Eu me lembro que no início da igreja lá da Zona Sul, nós pagávamos o culto todos os dias. Então tínhamos que pagar todo dia o culto. Acabava, eram 2 mil reais lá para pagar. Acabava um culto, 2 mil, acabava um culto, 2 mil. Gente, e a gente fazia desafio todo culto. E Deus foi prosperando aqueles irmãos que foram doando. Eu me lembro que uma vez a gente fez tanto desafio num dia só para poder, não chegava o dinheiro para pagar, não chegava o dinheiro para pagar, e tinha que pagar o culto. E aí numa hora o Espírito falei, Senhor, e agora? Aí se levanta assim o missionário Edson, e missionário Willy fala, pastor, nós não temos mais dinheiro, mas temos cartão de crédito, podemos ofertar em cartão para pagar o culto lá? Falei, pode. Foi quando a gente conseguiu pagar. Quer dizer, corações dispostos. Se não houver coração disposto, a obra vai avançar, Deus vai chamar outras pessoas, mas Deus não quer fazer isso só com outras, quer fazer contigo. Quer fazer com você que está aqui caminhando com o reverendo, quer fazer com você que está aqui ao longo dos anos, amém? Então não fica pensando que não posso, não dá, ai pastor, não, entra no mundo de Deus, irmão, entra no mundo da possibilidade,
Porque lá há fé suficiente para você ofertar. Lá há estímulo suficiente para você dar a Deus. Amém? Ainda nós estamos no 1 Coríntios. Vai para a segunda. 2 Coríntios, agora é uma oferta que vai ser levantada. Ali Paulo manda fazer colhetas. Agora é outra coisa. Agora é um desafio financeiro que foi feito para a igreja. Olha só, capítulo 8. Quem achou diz amém. Aí olha só, também, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Vos fazemos conhecer a graça de Deus, o favor, dado a igrejas, da onde? Você percebe? As igrejas, a Macedônia não era uma igreja, era uma região. Quais eram as igrejas que correspondia à igreja da Macedônia? Nós tínhamos Bereia, Filipos, parte da Tessalônica mesmo, envolvia a região da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, olha aí, houve-se abundância do seu gozo, da sua alegria. E como a sua profunda pobreza superabundaram em riqueza de sua generosidade. Ele não está dizendo aqui assim, olha, eles não podem, eles são muito pobres. Porque a região da Macedônia tinha parte pobre mesmo. Porque Roma, quando foi vitalizar as cidades do mundo grego antigo, deu algumas preferências. Corinto, a região da Acaia em si, a Tessalônica, parte da Tessalônica era bem próspera. Corinto era muito próspera. Atenas, muito próspera. Essa região mais para baixo, região comércio. Agora, a Macedônia era um vasto mundo, era muito grandioso. A geografia da Macedônia era muito grande. E geralmente os povos da Macedônia, desde a época de Alexandre o Grande, eram povos mistos demais. Por isso que a Acaia não gostava muito deles. Região da Acaia. Então, era uma região que Roma não teve tanta investimento. Investiu em Filipos, porque era uma cidade de governo, uma cidade que governava. Investiu parte em Tessalônica, porque Tessalônica tinha tribunal para julgar, tribunal romano. Mas a Macedônia era uma região pobre. Agora está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, que a graça de Deus abundou sobre ele, com alegria, e com a sua prova, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza. Como é que alguém com pobreza vai superabundar em riqueza? É porque ele não olha para a sua condição, mas olha para a condição divina. Ele não olha para a sua pequenez, mas olha para a sua grandeza divina. Ele olha para Deus. Se você ficar olhando para você, você nunca fará nada no reino de Deus. Todo investimento, todo envolvimento, tudo que você for fazer para Deus, olha para cima. Porque olhando para cima é olhar para a condição que Deus fez na sua vida. Orar na condição que Deus fez. Ele te tirou das trevas, te transportou para a luz. E a partir daqui é que a gente alcança o mundo. A partir daqui que a nossa mente é aberta. Amém, gente? Amém, gente? Eu digo lá na Zona Sul, porque às vezes a gente faz desafio, a voz já começa, né, pastor? Os amém vai diminuindo. Olha, a igreja primitiva era perseverante, glória a Deus, pastor. Olha, nós somos perseverantes, glória a Deus. A igreja primitiva ofertava. Não, amém, glória. Damos para Deus, não está dando para o diabo, está dando para o cigarro, não está dando para a cocaína mais. Muitos aqui foi livre da cocaína, dava para o diabo. Olha para quem você é agora, ser liberto, poxa. Muitos eram viciados em cigarro, a Souza Cruz estava rica às tuas custas, mas olha o que ele fez com você, te libertou. Muitos eram alcoólatra e agora libertos. Olha aí, gente. 3, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, Paulo, e ainda acima dos, gente, olha aí, segundo o seu poder, eu testifico, vocês não podem mesmo. Aí olha depois, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Aí o reverendo ensinou nesse altar, pegou a missionária Daiane, ensinou a Daiane, e a Daiane veio aqui junto com o reverendo, e nos ensinou o que é voluntário, dar voluntário. Dar voluntário não é aquela pessoa, igual por exemplo, a oferta do seminário é voluntária. É voluntário é o quê? É coração disposto para ofertar até mais de R$100. Porque entende a obra.
Amém? Voluntário é aquele disposto. Não é aquele dizer, poxa, irmão, você não fez o curso, não? Não, foi voluntário. Não, então você não estava disposto. Porque voluntário é corações dispostos. Amém? Pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Quer dizer, olha que igrejas, né? Que essas igrejas da Macedônia, como eles eram, né? Fenomenais, pedindo com rogos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e no vosso amor para convosco, assim também abundeis aonde? Abundeis aonde? Na graça. Gente, então isso é tão especial, porque você vê uma igreja que não tinha condição, uma região, mas que eles participavam. Então, a igreja primitiva tinha essa marca muito gostosa que você vê aqui, de contribuir. Amém? Cantina está aberta, né, pastor? Funcionando a todo vapor. Vamos ficar de pé. Chegamos a 52 minutos. Se eu voltar pela fé, se voltar como geralmente volta, nós vamos dar agora início É Fábio que está ali, de vermelho? É? Vem, Fábio. E aí, Beatriz? Amém. Nós vamos agora pro intervalo, mas eu queria que vocês fossem conversando sobre essas coisas, a necessidade de você contribuir. Quando o reverendo subir nesse altar para fazer um desafio, aproveite, é uma oportunidade, ou qualquer pastor, aproveite, é uma oportunidade de você crescer, amém? Vamos lá, normalmente o reverendo dá 15 minutos, e a gente volta daqui a pouco. Deus abençoe, tá? A cantina está funcionando, Deus abençoe, e a missionária depois vai... Bom dia a todos, louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, da pastora Cristina, e para anunciar, lembrar os irmãos que hoje nós